Olá, pessoal! Como que vocês estão de calor aí? Tá mega, né? Gente, olha só. Hoje eu planejei para falar contigo um pouco sobre mim no que tange a questão de ser uma facilitadora. E aí eu tinha pensado em alguns pontos, mas agora à tarde eu acabei pensando em outros. Por quê? Eu tinha pensado em falar um pouco sobre a questão de profissão, mas ainda não estarei falando. Pensei então em falar para vocês diante daquilo que eu vivi ontem, que foi lindo, tremendo, maravilhoso, que foi que eu entrei, né, com uma bebezinha linda, uma princesa do Senhor chamada Hannah. E ontem eu não fiz a minha série Thalita sendo Thalita e eu compartilhei com vocês o vídeo. Foi lindo. E aí hoje à tarde, ouvindo algumas coisas que algumas pessoas falou pra mim, eu me vi sendo essa pessoa, sendo sensível à dor do outro e tentando não amenizar a dor, mas com a minha presença, com aquilo que eu posso fazer com as pessoas ou estar com as pessoas, eu tento. E aí eu estava analisando que eu sempre fui assim, né, de ter uma compaixão. E o que é ter compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar do outro, mas é muito além da empatia. Porque a empatia também é respeitar o outro, a empatia também é se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é algo tão mais profundo, por quê? Na empatia, você respeita as pessoas, mas você não tem um envolvimento, né? Você respeita, se coloca no lugar daquela pessoa. No caso, vou dar um exemplo. Você é um cidadão que tem cidadania, é responsável e é um ser humano do bem, e você tá numa fila e uma pessoa idosa está atrás de você, e você se coloca no lugar dele e fala, olha, não, pode passar na minha frente. Penso eu que você tá ali, né, criando uma empatia, se colocando no lugar daquela pessoa, mas não gerou um vínculo, não gerou uma intimidade com aquela pessoa. Então, para mim, dentro daquilo que eu entendo sobre compaixão, realmente é você se envolver com as pessoas ao ponto de você conhecer as necessidades dessa pessoa, de você conhecer as dores, as alegrias e estar sensível às necessidades que às vezes as pessoas nem dizem. Olha que interessante. Todos nós temos necessidades e pode ser tão profundas que às vezes nem nós mesmos conseguimos perceber. E às vezes um amigo, uma pessoa que está próximo, um líder, um mentor, pessoa que te acompanha, percebe essas necessidades muito mais do que nós mesmos. E aí, nesse processo, eu pensando sobre essa Thalita, né, Thalita sendo Thalita, e esse processo de Thalita sendo facilitador, olha que interessante. Eu pensei, realmente, né, sempre eu estive à disposição do outro. Só que isso nem sempre é 100% legal, porque muitas vezes a gente se dispõe tanto em querer ajudar o outro, a viver a dor do outro, e que acaba nem sempre isso sendo benéfico nas relações, porque o outro se sente sufocado. Algumas vezes pode acontecer. Às vezes aquilo que você fala mediante as necessidades ou mediante aquilo que a gente percebe nas outras pessoas, nem sempre o outro ouve ou se agrada com aquilo que a gente coloca. Então, até que ponto, né? Então a gente, como em tudo eu tenho dito, né? Como que é importante a gente colocar um equilíbrio nas nossas relações. Por quê? Quando eu penso hoje, né? Essa Thalita hoje que vocês ouve é uma Thalita que já sofreu um processo de desenvolvimento, mas antes eu agia muito na minha natureza, né, naquilo que era impulsivo em mim. Então, se eu gostava de alguém, né, e se eu me preocupava com essa pessoa,
eu me envolvia com ela de um tanto que às vezes eu nem percebia que possivelmente eu poderia estar prejudicando ou não deixando ela. E aí entra, né? Eu não estava fazendo ou executando um processo de facilitação ao ponto de fazer ela refletir naquilo que ela precisaria avançar. Mas sim, me preocupada com essa pessoa, às vezes eu fazia demais ao ponto de não deixar a pessoa ir além, né? Eu ali em toda disposição, e eu digo isso, gente, nas relações próximas de família, nas relações de amizade, nas relações de líder, nas relações na igreja, de amizade. E olha que interessante, às vezes tem pessoas que hoje, por ter sofrido alguns problemas de relacionamento, elas evitam se envolver com outras pessoas. Por quê? Porque se envolver com pessoas dá problema, se envolver com pessoas é difícil, se envolver com pessoas dá trabalho. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para você, nessa minha série, que para você entender que vale a pena. Às vezes, em situações que a gente nem imagina, as pessoas elas não expressam para nós as suas vulnerabilidades, ou por vergonha, ou por no que não querer incomodar. Mas às vezes, se você for sensível ao outro, se você for uma pessoa que tem compaixão, você vai sentir as necessidades do outro e você vai ser usado por Deus para suprir aquilo que a pessoa precisa. E às vezes esse suprir, sim, pode ser às vezes até uma necessidade material, né? Por diversas vezes, né? Eu acredito e eu me vejo, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada por Deus financeiramente, e eu nunca tive problemas em abençoar outras pessoas no que tange a área financeira, no que tange a eu identificar uma necessidade específica, né? E isso daí, com certeza, às vezes, como eu disse, às vezes, será que eu tô ajudando? Será que eu tô contribuindo? Então, por diversas vezes, eu já refleti sobre, né? Eu tenho que deixar o outro avançar, né? Ou colher as consequências dos seus próprios erros. Por quê? Em algumas séries passadas, em vídeos passados, eu já disse, eu sempre fui de aprender com os erros dos outros, eu sempre tive medo de errar, eu sempre tive medo das consequências dos erros, das minhas atitudes. Então, eu sempre fui muito consciente disso. E por que não as outras pessoas que às vezes estão ali passando por dificuldade, às vezes financeira, ou de relacionamento, ou de qualquer área da sua vida? Por que eu, Thalita, sempre tive tão preocupada com essas pessoas ao ponto de querer amenizar, sabendo que possivelmente aquilo que ela estava vivendo era necessário? E esse necessário ao ponto de que eu vou agora na minha mente veio uma história que eu quero contar pra você, que talvez você já saiba, mas eu acho que faz todo sentido. Sabe, quando a gente olha na questão da borboleta, ela é linda, maravilhosa, mas ela sofreu um processo, ela estava antes como um largato no casulo. E aí, se nós formos num processo onde a pessoa está ali, toda se mexendo, querendo voar, querendo sair, querendo fazer as coisas, e a gente rompe antes do tempo, às vezes aquela pessoa ela não consegue se desenvolver tanto quanto deveria, porque alguém foi lá e passou a mão na cabeça, alguém foi lá e amenizou. Então, hoje eu quero te trazer essas reflexões, onde você e eu, todos nós precisamos sim estar mais atento às necessidades das pessoas, estar mais atento àquilo que a gente pode sim contribuir, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra. A necessidade dela não é de bens materiais, mas sim que seja de um abraço. Hoje a gente está na pandemia, mas que a gente abrace com o nosso olhar de amor, de carinho. Então, de alguma forma, nós podemos sim contribuir na vida das pessoas. E aí, nessa questão de compaixão, como é forte sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, não apenas com empatia, mas literalmente você se colocar na brecha, em sentir a dor do outro, em lutar por essa pessoa junto com ela. Mas é lógico,
Chega um tempo que, se você percebe que a pessoa não quer avançar, não quer sair do estágio onde ela se encontra, naquela situação que ela se encontra, a gente pode fazer de tudo e nada vai acontecer. Então, hoje, nesse processo que eu me encontro, onde eu quero e quero muito continuar contribuindo, sendo como facilitador uma pessoa escolhida por você para te dar um norte, para te dar uma direção, para mostrar um caminho, caminhos onde eu já passei, caminho onde eu já trilhei, ou de outras experiências, de outras pessoas, para que você não erre, como eu muitas vezes decidi também não errar, para que você seja mais assertivo nas suas escolhas. Porque uma coisa que eu sempre fui muito preocupada, e na Bíblia fala em Oséias 6, que o povo, ele é destruído porque ele falta conhecimento. E por que falta conhecimento? Porque a pessoa não tem a disposição de ir buscar, ou por ela achar que aquilo que ela sabe já basta para ela viver a vida que ela acredita ser o melhor. Mas eu quero dizer para você, aquilo que você vive hoje ainda não é o melhor aonde você deveria estar. E se você, como eu também, buscarmos mais, estudarmos mais, buscarmos mais direção de Deus, você pode ter certeza que há outros níveis, há outras realizações e tudo haverá um processo. E esses processos, eles são necessários para que a gente possa avançar, para que a gente possa chegar no lugar aonde precisamos chegar. E aí, quando a gente tem, né, essa questão de gostar, de querer contribuir na vida das pessoas, de querer ser facilitadora na vida das pessoas, a gente não tem medo de se frustrar, porque a gente sabe que a gente vai investir em relacionamentos, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é importantíssimo a gente investir também nos nossos conhecimentos, né? Então, você tem que ler mais, você tem que... Hoje, através do YouTube, tem várias palestras. Hoje você precisa estar mais atento àquilo que você quer se desenvolver. Tudo que você foca, você pode ter certeza que expande. E aí, continuando então, por que você está no nível de vida que você está? Pense nisso, porque eu, Thalita, né, tô falando muito de mim, porque é a minha série, eu quero passar pra você aquilo que eu penso, aquilo que eu reflito e aquilo que tem me ensinado. Eu me completo quando aquilo que eu invisto, que seja financeiro, que seja comprar um livro, que seja fazer um curso, eu penso, aquilo que eu vou aprender vai ser só pra mim? Ou aquilo que eu estou aprendendo vai contribuir na vida das pessoas. Eu me realizo quando eu me sinto útil na vida das pessoas. E eu espero que você também comece a pensar mais naquilo que você está contribuindo para o mundo, qual está sendo a sua atuação no mundo, ou se você está mecanicamente todos os dias acordando, indo trabalhar, comendo, tomando banho, dormindo, cumprindo com as suas obrigações de sobrevivência, de necessidades fisiológicas. E nós, seres humanos, a gente não tem somente necessidades fisiológicas, nós temos muitas outras necessidades que talvez você ainda não descobriu quais são as suas, mas busque para que você se sinta mais pleno, mais completo. E eu gostaria muito que você pudesse me seguir no meu YouTube, Thalita Rolim, aqui no Face é Thalita Rolim e no Instagram é eu.thalitarolim. Que você possa ter a gentileza, após ouvir esse vídeo, que se você ficou assistindo até o final, compartilhe esse vídeo e também nos comentários comente através de uma frase o que fez sentido para você, para que outras pessoas sejam estimuladas a também estar me seguindo nas minhas séries e aprendendo comigo, como também eu posso estar aprendendo contigo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã.